Hoje o Você Consciência traz um episódio especial ao Outubro Rosa sobre o tema câncer de mama. De acordo com dados do INCA, mulheres de todas as regiões são afetadas com câncer de mama. E ainda, cerca de 1% dos homens também são afetados por essa doença. Para falar desse assunto, hoje convidamos Marisa Sodré e Ana Paula Legei, que são duas mulheres biólogas. Marisa vai falar sobre a parte conceitual do câncer, enquanto Ana Paula Legei vai falar sobre a sua luta e sua superação no tratamento do câncer de mama. Vamos conferir? Então, para eu explicar um pouquinho sobre o que é o câncer de mama, eu vou voltar e falar um pouquinho sobre o câncer de uma maneira geral. O câncer acontece quando uma célula ou um grupo de células começam a se multiplicar de forma desordenada e desorganizada. Quando essas células que estão se multiplicando passam a invadir outras partes do corpo, é quando a gente chama de metástase. É quando se fala que o câncer se espalhou. Quando esse crescimento desordenado ocorre nas células da mama, a gente vai chamar de câncer de mama. Que quando é descoberto logo no início, é mais fácil para se remover. Por quê? Enquanto essas células não saírem da mama, é mais fácil você tratar antes que ocorra a metástase. Ana Paula, ela é pesquisadora, divulgadora científica, divulgadora da ciência. Acho que, acima de tudo, sou professora, sou mãe de duas meninas maravilhosas, já são mulheres, né? Mas são minhas meninas, né? A Fernanda Legei e Isabela Legei. Quero falar também da minha família, né? Sou cercada de pessoas maravilhosas na minha família, meus irmãos, minha tia, meus cunhados, né? E tive até 2021 e 2022 a presença dos meus pais, que sempre foram muito importantes na minha vida, né? Então, eu sou essa pessoa, né? Cientista, professora, né? Filha, mãe, irmã, né? Cunhada e amiga, porque assim, eu tenho amigos maravilhosos também que cercam a minha vida. Dentre eles, meus alunos, né? Acho que os nossos alunos viram os nossos amigos também. Quando foi no ano de 2021, eu descobri porque estava fazendo os meus exames periódicos com a minha ginecologista, a doutora Bárbara, e um desses exames era a mamografia, né? E aí a mamografia acusou, que eles chamam, tem várias classificações, e a minha deu BIRADS 4, que era altamente, né, uma mamografia altamente suspeita para a existência de câncer de mama, né? Então, eu descobri a partir desse exame e fui procurar um mastologista para poder confirmar se realmente eu tinha um câncer de mama ou não. Então, é importante que toda mulher faça sempre o autoexame e procurar sempre o acompanhamento médico. A gente orienta sempre que a visita ao médico seja no mínimo anual, independente de ter sinais de câncer ou não, para que sejam realizados exames periódicos, né? Porém, a mulher pode através de um autoexame. A grande maioria descobre apalpando o próprio seio e aí percebe alguns nódulos. Essa é a maior parte dos casos. Geralmente as mulheres descobrem, né, o início do câncer de mama através de nódulos que surgem. Mas existem outras maneiras também, e depende também do estágio e do tipo de câncer, porque nem todo câncer de mama é igual. Então, existem algumas que vão perceber uma vermelhidão no seio, outras, o seio vai estar um pouquinho, ela vai sentir algumas modificações, a pele um pouquinho mais enrugada do que o normal, a área do seio que deveria estar um pouco mais protuberante, um pouco mais para fora, vai dar uma internalizada. Então é necessário que a mulher esteja sempre olhando no espelho, ver como é que está a mama, e qualquer sinal, procurar o médico. Eu não tinha dor
No autoexame não se percebia nódulo algum, e aí estava lá a célula cancerosa diferenciada de alguma forma. Então, a célula cancerosa é essa célula que sofreu alguma alteração no seu DNA. Como assim, né? Na verdade, ela vai perder algumas características da célula normal. Então, uma célula normal, ela vai se multiplicar, porque as nossas células elas estão sempre se multiplicando, só que vai chegar um determinado momento em que ela para essa multiplicação. Existe um mecanismo chamado de inibição por contato. O que é isso? A célula vai se multiplicando e conforme vai aumentando o número de células, conforme uma vai encostando na outra, o DNA, né, o material genético da célula, os genes, reconhecem que não tem mais espaço naquele local. E aí para de se reproduzir, uma célula normal. A célula cancerosa, uma das suas características é a perda dessa inibição por contato. Então ela começa a se multiplicar, uma encosta na outra e ela continua se multiplicando. E aí gera o tumor. Se esse tumor continuar a crescer, essa célula adquirir a capacidade de ir para outros órgãos, aí nós vamos chamar de tumor maligno, que é o câncer. Após a mamografia, quando eu fui ao mastologista, o mastologista passou um outro exame chamado mamotomia, né, no qual ele é guiado, né, um exame com uma agulha, mas que é guiado por um exame de imagem, né? No caso, foi por como se eu estivesse fazendo uma mamografia, né, mas acompanhado de uma médica que faz esse exame e que ela insere uma agulha para coletar, é guiado, porque essa agulha vai certinho, exatamente onde tinham as minhas microcalcificações. Então, esse material é colhido e é enviado para biópsia, né, para análise, para saber que se realmente era fruto de se aquela região estava com células cancerosas ou não, se eram células normais ou células cancerosas. E aí, infelizmente, acusou, né, células cancerosas. O que eu tive não é o tipo metastático ou invasivo, né? O meu tipo se chama carcinoma ductal in situ. O que significa isso? As células diferenciadas, que seriam células precursoras para realmente se transformar numa célula cancerosa, ficam dentro dos ductos mamários, isolado de qualquer outro tecido vizinho ou qualquer outro ducto. Ele estava num ducto bem pequenininho, então tinham lá, né, a presença dessas microcalcificações, que foram configuradas, né, como células diferenciadas para desenvolver o câncer de mama. Então, o diagnóstico final, ele só ocorre através da biópsia. Mas antes disso, como eu falei, né, a mulher pode estar verificando, procurando um médico. Então, o primeiro exame é clínico, o médico vai estar olhando e vai averiguar se corresponde mesmo a um câncer ou não. Porque às vezes pode ser uma irritação apenas, uma reação alérgica, né? Existem diversas formas. Então, depois ele vai passar um exame de imagem, que aí ele vai estar olhando primeiro para ver o que tem ali. Pode ser que através do exame de imagem já veja um tumor, só que ele não tem como ter certeza se é um tumor maligno ou benigno se não for feita a biópsia, que é uma microcirurgia retirada daquela célula, daquele tumor, e observação para ver se ela tem aquelas características de uma célula cancerosa ou não. Olha, foi o sentimento que eu tive de medo, fiquei muito assustada, nervosa, porque eu estava passando por um processo muito difícil. Né? Que processo difícil foi esse? A minha mãe, eu descobri isso em dezembro de 2021, e a minha mãe, ela há muitos anos vinha decaindo cognitivamente, a minha mãe teve mal de Alzheimer. Então, foi difícil os cuidados já nos finais dos anos, os anos finais de vida dela. Então, eu tendo que pensar assim, meu Deus, eu descobri que eu tenho câncer.
eu tenho que cuidar da minha mãe. E nesta época, o meu pai estava em tratamento de câncer de próstata. Então, meu pai também teve câncer. Então, eu tinha que me cuidar, tinha que cuidar do meu pai e a minha mãe. Só que logo após a minha descoberta, minha mãe veio a falecer. Né? Foi no mesmo mês da minha descoberta do câncer de mama, foi o mês que a minha mãe, né, veio a falecer. Ela não, assim, foi um período muito difícil, mas ela descansou. E eu falei assim, não, eu tenho que estar bem, né? Ao mesmo tempo que eu estava com medo, muito assustada, eu assim, me tomei de coragem, eu falei assim, não, eu tenho que estar bem, eu tenho que me tratar, eu tenho que estar bem para poder continuar a viver. Tinha minhas filhas, meus alunos, minha vida profissional, minha vida pessoal, cuidar do meu pai, da minha família, né? Aí eu falei, não, vamos lá, eu me enchi de coragem para eu poder me tratar. O tratamento, ele é feito primeiro de acordo com a idade da mulher, que estágio de vida ela está e que estágio o câncer está. Então, se for descoberto bem no início, é muito mais fácil da mulher ficar 100%, né? Em alguns casos, na maioria dos casos é feita uma cirurgia para retirada da mama. Mas se for descoberto no início, tem cirurgia que o médico consegue retirar o tumor sem retirada da mama. E a mulher continua com a sua mama intacta. Sendo que esses casos é só quando é descoberto no início. Por isso é importante o autoexame, a ida constante ao médico, principalmente após os 40 anos, né? Quando a mulher começa a dar sinais do período da menopausa. Então é importante que esteja sempre visitando o ginecologista e possa estar observando se há alguma mudança ou não, né, na sua mama. Além disso, se descobriu no início, através de uma cirurgia bem mais simples, né? E radioterapia também. Com o tempo, dependendo do estágio do câncer, da descoberta, na maioria das vezes é necessário tirar uma mama, né, às vezes as duas, e se tiver um estado avançado, se o câncer já tiver sofrido metástase, que é quando aquela célula cancerosa se espalha para outras partes do corpo, aí é mais geralmente o tratamento é mais para melhorar a qualidade de vida daquela pessoa, né, mas sempre com a radioterapia ou, em alguns casos, a quimioterapia. A vida da gente não é fácil, né? Porque o meu tratamento passou por fases, desde a biópsia até a cirurgia, que eu fiz uma cirurgia. Muitas mulheres fazem a mastectomia, que é a retirada total da mama. A minha cirurgia foi conservadora, que eles chamam de quadrantectomia. Só tirou uma parte que estava, né, com aquelas células, né, cancerosas. Então, teve a preservação da minha mama. Até aí, tudo bem. Depois, eu tive que fazer uma radioterapia, que eles chamam de tratamento e, ao mesmo tempo, de medida preventiva, para que não haja possibilidade de ter, né, o povoamento de novas células cancerosas, né, e conservar mais ainda essa mama no qual aquelas células cancerosas foram retiradas pela cirurgia. Essa cirurgia foi em 2022 e eu tenho que ficar pelo menos por 5 anos fazendo uma hormonioterapia. E aí eu fiz teste genético para saber se eu carreava um gene precursor do câncer de mama e deu negativo. E fiz uma marcação imunohistoquímica para saber, né, se por acaso os hormônios estrogênio e progesterona tinham marcação, porque esses estrogênios tendo marcação, eles também podem ser responsáveis, se estão ligados aqui nesta região da mama, pode ser que esses hormônios, pelo exame que deu, acredito que sim, né, confirmou isso, que eles ativam essa diferenciação, né, das células normais em células cancerosas. Então, era uma coisa assim, que a gente coloca na balança, porque o remédio que eu tomo, não vale a pena eu falar o nome,
porque o médico sabe, né, que a gente chama de oncologista. O mastologista cuida da mama, mas o oncologista faz um acompanhamento também, que é para dizer qual é o protocolo de tratamento e prevenção. Né? Quem tem câncer de mama passa pelas duas coisas. Né? Aí falando, você tem que fazer exame todos os meses, faz parte da prevenção? Todos os meses a gente não faz, a gente faz acompanhamento de 6 em 6 meses. Tem, né, médicos que acompanham anualmente quando você está acompanhando e o estadiamento, ou seja, esse acompanhamento, se volta, se não volta, se você tem célula, né, ainda em diferenciação, se não tem. Então, esse acompanhamento, esse estadiamento é que vai dizer para o médico se ele vai fazer o exame de 6 em 6 meses, se ele tem que incluir quantos exames para... agora é melhor que a gente faça uma ressonância magnética, agora você só vai fazer a mamografia, né? Você vai trocar de medicação, né? Você agora vai precisar de fazer uma quimioterapia. Eu não precisei fazer quimioterapia, porque o que foi descoberto em mim, ele estava localizado, estava pequenininho, bem pequenininho na minha mama. E não teve invasão para nenhum tecido vizinho da mama. Né? Eu já fiz vários exames e meus linfonodos estão preservados. Né? Qualquer outro tipo de tecido está preservado pelos exames e pelo acompanhamento de 6 em 6 meses, né, que eu faço. Né? A Sociedade Brasileira de Mastologia, ela tem... ela dá recomendações, o Ministério da Saúde dá outras recomendações, mas o mais importante, né, é que as mulheres devem ser acompanhadas assim como eu fui acompanhada. Né? A gente tem que descobrir, não pode dormir, não pode fechar os olhos, tem que estar sempre, né, viver a vida, mas sempre atenta para esse acompanhamento. E como eu tive bons médicos, né, meu mastologista, o doutor Rafael Machado, meu oncologista, a doutora Aline Coelho, foram outras 2 pessoas maravilhosas na minha vida, o que eles disseram para eu fazer, eu confiei muito nesses médicos e eu faço exatamente aquilo que eles me pedem. Os primeiros desafios são relacionados ao seu cotidiano, ao seu dia a dia. Porque você tem que conciliar o seu cotidiano, as suas atividades. Na época, eu também cuidava do meu pai e da minha mãe, né, com o diagnóstico e tratamento. Então, esse era o desafio. Como conciliar isso tudo? Eu descobri isso em dezembro de 2021, mas em fevereiro de 2022, o meu pai, né, já sem minha mãe, muito tristonho, ainda lá em tratamento com câncer de próstata, ele pediu para ir para Goiânia, onde a minha irmã Ana Cristina e meu cunhado Ezequiel moram. Né? Então, eles pediram para ir para lá. E esse, para mim, foi o segundo desafio. Né, que era aceitar que meu pai não estaria ali perto de mim, e aí eu ter que me tratar preocupado com o novo lar dele, apesar da casa da minha irmã, seria a casa dele, óbvio, como seria a minha também, nós somos uma família muito unida, mas era assim, será que a minha irmã está precisando de ajuda? Porque eu já estava acostumada com ele aqui, a levar no hospital, transfusão de sangue, e alimentação no papai, aquela questão toda. Se a minha irmã e meu cunhado não tivessem dado esse suporte, esse apoio, porque isso foi um apoio para mim, olha, teria sido muito, muito difícil, o desafio maior ainda. Mas me deu aquele medo, sabe? Como é que eu vou fazer tudo isso? E meu pai, porque meu papai sempre foi muito amigo de todos nós, né? E eu estava naquele momento cuidando dele. Só que no dia 9 de abril, meu pai veio a falecer. Então, isso para mim foi um desafio tão grande, porque eu estava em tratamento, já tinha passado pela cirurgia, o início desse tratamento é a cirurgia, né, conservadora que fiz, e o papai faleceu e eu não pude, né, dar um último adeus a ele. Então, isso para mim entra dentro do meu rol de desafios.
tá? De dali para frente dizer assim, meu Deus, que tristeza enorme no dar o último abraço, mas ainda ter que levantar minha cabeça e dizer, estou viva, eu preciso estar curada, eu tenho 2 filhas, eu ainda tenho a minha tia, né? O marido dela, meu tia Lucy, tio Lúcio e tio Ronaldo estavam aqui, ainda meu tio Lúcio e tio Ronaldo faleceram praticamente. Tio Lúcio faleceu dia 30 de setembro do ano passado, 2023, e o tio Ronaldo, se eu não me engano, dia 3 de outubro. Foi assim, minha mãe, meu pai, meu tio Lúcio, meu tio Ronaldo, e depois o meu tio Roberto, no dia 16 de dezembro do ano passado. Tivemos 3 mortes familiares. Então, você está em tratamento, ajudando a cuidar da tua família. Meu pai, que era o esteio, meu pai, que era um grande pilar da família toda, foi embora. Então, vocês imaginam que desafio não foi esse período para mim. E uma outra coisa que eu achei que foi um desafio foi tentar entender, porque não adiantava para mim dizer, confia no médico. Não, eu fui ler sobre que era câncer de mama, fui ler sobre cirurgia, fui ler sobre a mamotomia, fui ler sobre o que era quimioterapia, o que era radioterapia, hormonioterapia, e eu fui lendo aí aquilo, eu falei assim, isso era um desafio para mim, porque eu falei assim, olha, eu tenho que fazer a cirurgia, fazer um tratamento, eu preciso conhecer, por mais que eu seja bióloga, porque além de cientista, professora, a minha primeira formação eu sou bióloga, aí não adianta, todo biólogo é curioso, ele vai atrás de informação, de conhecimento. Então era assim um desafio, porque eu sabia que eu tinha que confiar no médico, deixar aquilo para lá, não ficar estressada com essa situação, que os médicos é que iriam cuidar disso. Eu tinha que estar com a cabeça tranquila, mas isso foi um desafio. E assim, não, Ana Paula, deixa aquilo para lá e não. Agora, uma coisa interessante, assim, que existem vários tipos, né, de câncer. Tem câncer de mama, eu falei aqui do meu pai que teve câncer de próstata. O meu cunhado, Ezequiel, que mora em Goiânia, esse que eu falei, ele teve câncer no intestino. E a história dele me deu muita força também, sabe? Me ajudou muito nesse processo de enfrentar esses desafios, que é você descobrir que você tá com câncer e dizer assim, caramba, eu tenho que passar por isso. E ele teve um câncer bem agressivo no intestino, foi acompanhado com vários médicos, tinha lá o oncologista, ele teve que passar, além da cirurgia, por uma quimioterapia durante, não sei se foram 6 ou mais de 6 meses, e nós acompanhamos, a minha irmã que ficou muito com ele, porque eu moro aqui no Rio de Janeiro, eles em Goiânia, ficava difícil, né? Esse convívio direto para poder ajudar mais. Eu acho que eu não posso deixar também de falar da minha tia Lucy, que é a irmã da minha mãe, irmã mais velha, né, de 4 irmãos, e que também teve câncer de mama. Só que no caso dela, ao invés de estar encapsulado, pequenininho ali, ele já tinha saído do ducto mamário, né? Então, aquele câncer mais expansivo, né? E com grande poder de metástase. Ou seja, o que é metástase, né? Aquelas células vão migrar para outros lugares do corpo. E por conta, né, de descobrir também uma microcalcificação nos linfonodos, como se tivesse assim, uma pequena infecçãozinha daquelas células, né, povoamento daquelas células ali nos linfonodos, ela teve que fazer a mastectomia. No meu caso não foi, no caso dela teve que ser, né? Mas o que é interessante dizer é que ela retirou a mama, foi difícil, foi um desafio para ela, mas ela fez o tratamento a cirurgia foi com o mesmo médico meu, a oncologista, a mesma médica minha, fez o protocolo certinho, ela fez o tratamento por 10 anos, hoje ela não faz mais, ela só faz os acompanhamentos com os exames e ela está curada. Ou seja, ela teve um micropovoamento no linfonodo, era do tipo invasivo, teve que fazer a mastectomia e está aí curada. Então, ela foi um exemplo para mim também de cura, de superação, que me deu muita força, né, para dizer assim, vou estar curado como ela.
vou estar curado como meu cunhado, Ezequiel. Então, os dois me deram, né, muita força para que eu estivesse aqui hoje contando essa história. A primeira medida é sempre exame periódico. Isso aí não tem como a gente deixar de falar, né? É necessário estar sempre no médico, fazer esse autoexame e essa observação. Existem alguns casos de câncer que a gente tem uma característica genética, né? Até porque a célula cancerosa ela sofre uma alteração em seu DNA. Então, a gente tem essas questões. Porém, existem maneiras de, com uma qualidade de vida, diminuir ou retardar as chances dessa pessoa desenvolver um câncer. E existem pessoas que não têm essa característica genética, mas acaba que o seu hábito de vida pode ocasionar essa mutação na célula. Então, o que a gente orienta sempre? Uma alimentação bem equilibrada, atividade física regular é importante, qualidade de sono, evitar o consumo exagerado de bebidas alcoólicas, o próprio tabagismo, né, também pode ser um influenciador. Não é que vá necessariamente a pessoa fumante obrigatoriamente vai ter câncer, não é bem assim, né? Mas aumentam as chances. Não na verdade, a gente tem alguns estudos, né, sobre o câncer, inclusive de genes, que são os oncogenes. Mas esses oncogenes precisam de um start, precisa de algo que dê esse pontapé inicial. Então, a orientação vai ser sempre manter o máximo que puder de vida saudável, ter boas horas de sono, uma boa alimentação, beber bastante água, evitar álcool, evitar cigarro e fazer sempre, tá sempre consultando o médico, inclusive na questão hormonal, que também pode influenciar. Então, é importante também estar sempre dosando sua taxa de hormônio, principalmente mulheres já no período de menopausa. Logo depois da cirurgia, eu fui para a doutora Aline, que é oncologista, e aí ela falou, olha, a sua alimentação vai ter que mudar, você vai ter que fazer exercício físico, não pode beber bebida alcoólica, não pode fumar. Aí eu vou voltar. Fumar, eu não fumava, já fumei há muitos anos atrás, coisas de adolescente, né? Mas que tudo de diferente, que não deve entrar em contato com o nosso corpo, pode ser um ativador de uma célula cancerosa. Ah, porque eu fumei lá na minha adolescência, isso pode ter afetado? Pode. Álcool, né? Beber socialmente, a gente, né, sempre bebi, tive que reduzir a bem dizer, parar. Fazer exercício, sempre fui muito mais sedentária. E aí eu falei, caramba, eu não gosto de musculação, mas eu vou ter que fazer musculação, eu vou ter que fazer corrida, como é que vai ser isso? Até que eu descobri o Pilates, que eu nunca tinha feito, e que melhora a sua respiração, ativa os seus músculos, ela faz vários exercícios de força, que mexe com seus músculos, e foi ali que eu consegui, né? Foi ali que eu consegui fazer exercício, e faz toda a diferença. Porque em alguns momentos que eu não pude fazer o Pilates, eu tinha muita dor nas articulações, muita dor no corpo, porque o Pilates, ele evita isso, o exercício evita isso. Ele evita dor nas articulações e ele te ajuda no processo de emagrecimento. Mas aí o Pilates me ajudou muito, muito nesse processo. E, voltando, como eu falei, que foi a primeira coisa, é a alimentação, né? De primeiro, eu estava com logo no início, quando eu estava fazendo a radioterapia, e já, né, tinha entrado, já estava tomando essa medicação, fazendo a minha hormonioterapia, né, eu tive uma nutricionista oncológica, né, que trata de pacientes oncológicos. Então, eu tive que mudar mesmo a minha alimentação. E corta refrigerante, e corta embutidos, né? Corta alimentos processados, ultraprocessados, né? E no final das contas, o que a nutricionista, junto com a médica, porque é um tratamento, ele é multidisciplinar.
nutricionista, é a fisioterapeuta do Pilates, é oncologista, é o mastologista. Então, esse acompanhamento ele é multidisciplinar, multi-interdisciplinar, né? E aí ela foi me ensinando, eles foram me ensinando o que eu tinha que fazer. Então, aquela questão do medo, eu saí do medo, da ansiedade, para confiar no processo, me entregar na mão desses profissionais para dizer assim, não, eu vou fazer o que tiver que ser feito para eu ficar curada, né? Então, mas olha, é difícil, às vezes assim, às vezes a gente está comendo fora e vê uma linguicinha, não posso comer embutido, presunto, não posso comer, né? Às vezes uma Coca-Cola, não posso tomar, mas realmente eu passei a me alimentar melhor. Então, eles me ensinaram que, assim, olha, você não precisa passar fome. O que você tem que fazer é comer bem, se alimentar com frutas, legumes, é arroz, é feijão, é carne, comida de verdade, né? E não comida processada, ultraprocessada. Ana Paula, ela tá mais, assim, confiante em tudo que eu faço na minha vida, né? Porque, assim, que eu falo assim, basta a gente estar vivo, né? Assim, basta a gente estar vivo para continuar vivo, para acreditar na vida, continuar acreditando na vida, né? Então, estou viva, continuo acreditando na vida e que a gente se cuidando, a gente seguindo o tratamento, a gente procurando não se estressar. Por falar em estresse, tenho minha psicóloga também, a doutora Marília, né? A doutora Marília, ela me atende desde que eu estava todo esse processo, né, de perda da minha mãe, perda do meu pai, cirurgia, ela vem me acompanhando. Então, a gente cuidar da saúde mental, não posso esquecer, é muito importante. Então, eu hoje sou outra pessoa, após todos esses cuidados médicos, o apoio de toda a minha família, né, da minha irmã Cristina, meu cunhado Ezequiel, meu irmão João Alberto, minha cunhada Carla, minhas filhas, minha tia, minha sobrinha, né, amigos, né, professor Mal, que me ajudou muito esse período. O Mal era assim, eu estava nesse processo de tratamento, no início, a radioterapia, que a radioterapia te deixa muito cansado, muito com sono, suga suas energias, sabe? Depois passa. E aí eu assim, nossa, eu estou cansado, Mal. Não está cansado, não. Temos que fazer entrevista, temos que escrever artigo, vamos trabalhar, um mestrado, doutorado, não sei o quê. Então, o Mal foi assim, um grande amigo também nesse processo, porque a gente está trabalhando e a cabeça da gente fica ocupada, né? Pensando em coisas boas, nos alunos, nas orientações. Então, foi muito bom, né? Hoje eu paro para pensar, eu falei assim, nossa, o Mal não deixava de dizer que eu estava cansada, não. Ele dizia, vambora, levanta. Então, assim, a gente tendo família, amigos, né? E esses médicos, né? Esse acompanhamento maravilhoso desses profissionais, dessa equipe multidisciplinar, eu hoje, Ana Paula, é muito mais confiante na vida, na cura, e de que, para dizer que o câncer tem cura, se a gente procurar fazer todos os exames, procurar, né, a ginecologista, porque foi a minha ginecologista que com os exames que ela passou que descobriu. Então a gente tem que cuidar, seja particular, seja pelo SUS. Eu sei que o atendimento pelo SUS tem muita gente, né? Às vezes os hospitais, as clínicas ficam muito sobrecarregadas, mas mesmo assim eu acho que as pessoas não podem desistir, tem que insistir. Né? Tem que insistir, persistir e não desistir. Queria deixar uma mensagem para todas as mulheres e homens também, porque o câncer de mama ele acomete mulheres, mas também acomete homens. E se vocês, né, persistirem, forem ao médico, ginecologista, ao mastologista e seguir todos os cuidados, né, que eles dizem que vocês têm que ter, sigam, não desistam. Se vocês estão em tratamento, persistam. Então, siga as orientações do seu médico. Façam exames regulares, que você vai ter uma qualidade de vida. Mesmo que você já esteja com câncer, tenha certeza que a ciência está avançando e muito.
Hoje, a qualidade de vida e o tempo de vida melhorou e aumentou significativamente. Isso é graças ao avanço da ciência. E isso também a gente pode perceber na questão do câncer. Gente, tem luz no fim do túnel, sempre vai haver esperança. Vocês não podem desistir. Procurem um médico, façam a mamografia, não deixe de fazer o autoexame, né? Procure se alimentar bem, façam exercícios. Para quem não pode ir à academia, gente, pode ir à praia, pode fazer exercício ao ar livre. Quantas praças, né? Tem praça pública que dá para vocês fazerem exercício, né? E é isso. E cuidar da saúde mental, tá? Então essa é a mensagem para vocês, homens e mulheres. Muito obrigada.